Pai querido, nós louvamos o Teu nome e agradecemos, Pai, por essa manhã. Agradecemos, Senhor, porque a Tua presença aqui é quase que palpável, Senhor. Nós Te louvamos porque o Senhor prometeu que estaria conosco até o fim dos dias, até por séculos e séculos. E nós sabemos que o Senhor está aqui porque o Senhor prometeu que estaria aqui. E essa consciência nós temos aqui. Então, Senhor Jesus, seja adorado. O Senhor foi adorado aqui, até aqui, com as nossas mãos, com as nossas canções. E agora seja adorado com a nossa atenção. E ensina-nos, ó Pai. Ensina-nos a Tua palavra, que nós possamos a cada dia nos tornar mais parecidos contigo. Que possamos amadurecer segundo o plano e o propósito e segundo os talentos que o Senhor deu a cada um que aqui está. Nós consagramos esse tempo. Ministra a Tua palavra às nossas vidas e nos transforma, Pai. Ministra a nós toda a verdade. Ministra a Tua palavra sobre nós. Tenha liberdade de agir, de falar e de se manifestar, Senhor, nesse ambiente tão gostoso, tão maravilhoso que estamos hoje aqui. Nós louvamos o Teu nome. Fala conosco nessa manhã. Rasga os céus sobre nós essa manhã, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Queria, já antes de começar, nós estamos no meio... Quer dizer, eu nem sei se estamos no meio, se a gente está no começo, se a gente está no fim, mas a gente está dentro de uma série de mensagens e onde nós denominamos ali como mudamos o mundo. Nós entendemos ao longo dessas últimas semanas, pelo menos das duas últimas ministrações que tivemos aqui sobre discipulado, e nós vamos continuar falando um pouco sobre discípulos. Quem está comigo aqui diz amém. Então quero que você vai aprender hoje como é que se faz discípulo. Tudo bem? A gente já aprendeu que a gente discipula não em programa, discipula um a um, uma família de cada vez, uma pessoa de cada vez, amém? A gente já aprendeu isso aqui, que discipulado é transferência de vida. E hoje a gente vai aprender a fazer discípulo. E a gente vai aprender a fazer discípulo com o maior professor que essa terra já conheceu. Então eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia lá em João no capítulo 17. Nós vamos aprender diretamente com o mestre como é que a gente faz discípulos. Esta é uma palavra já conhecida, os irmãos já conhecem o versículo, ou melhor, o capítulo 17 de João. O capítulo 17 de João é uma prestação de contas. Repete comigo, prestação de contas. Quem já prestou contas aqui? Quem já prestou contas? Não, espera aí. Cadê os homens? Tem homem aqui nessa igreja nessa manhã? Homem casado aqui, tem homem casado. Então, meu irmão, você presta conta todo dia. Amém? É bom prestar contas. Prestar contas é sinal de honra, prestar contas é sinal de respeito, né, para quem está junto conosco, que está do nosso lado. É uma prestação de contas. Jesus aqui está prestando contas com o Pai. E eu queria ler João 17, a partir do versículo 1, que diz assim. Se você puder me acompanhar, eu vou ler, Mateus, na NVI. Isso, tá? Já está na NVI, né? Isso aí. Diz assim: depois de dizer isto, Jesus olhou para o céu e orou. Então a gente vai ver uma oração de Jesus aqui. Pai, chegou a hora. Chegou a hora. Então, deixa eu fazer uma pausa aqui. Jesus está conversando com seus discípulos. Ele está se despedindo. Ele sabe que daqui a pouco, algumas horas à frente, ele vai para a cruz.
Ele vai morrer. Por eles. Por nós, mas por aquela equipe, por aqueles discípulos que estavam ali. E ele começa a falar muitas palavras e tranquilizar, ele dá uma visão de futuro, ele fala do Consolador, ele vem falando. Então aqui agora, então, por isso que você vê no versículo 1, diz assim, ó, depois de dizer isso, então você tem que, o que ele disse? Então você sabe que tem um contexto aqui. Então Jesus agora ele está orando, ele está dizendo assim, Pai, pronto, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Depois, ou melhor, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Até aí. É uma oração de prestação de contas. Então Jesus está aqui em Jerusalém, à sombra da cruz, prestes a se entregar para cada um de nós, e ele presta contas com o Pai. E aqui no versículo 4, fica comigo ali, ele diz assim, ó, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, ó, eu terminei, Pai. Porque se você for olhar nos termos aqui, se você for pegar o Strong ali, pegar um dicionário e tentar pegar palavra por palavra, essa palavra assim, completando a obra, ele está dizendo assim, eu estou completando aquilo que o Senhor me deu. O Senhor me deu uma tarefa para fazer, o Senhor me deu uma obra, algo que eu precisava construir, algo que eu precisava fazer, edificar e entregar, e eu entreguei. Eu estou completando a obra. Eu cumpri, Pai, a missão que eu recebi. Mas o que Jesus está falando? Que aí você vai lendo esse versículo, você vai entendendo aqui que obra que é essa que ele estava aqui entregando para o Pai. Porque nós sabemos que a obra de Jesus veio a essa terra para morrer por nós, amém, amados? Mas Jesus não tinha morrido aqui na cruz ainda, quando ele fala isso. Como que ele completou? Como que ele entregou? Como que ele cumpriu a missão dele, se ele não tinha morrido na cruz ainda? E ele está falando aqui, ó, que a obra, a gente sabe que a obra redentora de Jesus era morrer por todos os homens, mas aqui em João 17, Jesus, ele não está falando da obra da redenção, porque ele não tinha morrido ainda. Lá na cruz, sim, Jesus disse, está consumado, e aí ele cumpre a missão redentora, de redenção. Mas aqui em João 17, Jesus está falando de uma outra coisa, ele está falando de uma outra obra. E se você prestar bem atenção aqui, em tudo que Jesus vai falar depois dessa declaração, ele vai falar do trabalho que Jesus teve. Que obra era essa? De um trabalho. Que obra era essa? Um trabalho na vida de 12 homens que caminharam com ele durante 3 anos na terra. Jesus está falando que ele entregou aqui, está entregando, ele completou a obra que ele começou a fazer na vida de algumas pessoas. Haviam 12 mais próximos deles, tinham muito mais que 12, até porque entre os discípulos de Jesus, a Bíblia diz que haviam mulheres, havia outros homens lá, José, havia Matias, então tinha outros homens aqui, mas esses homens e mulheres aqui, eles se tornaram próximos de Jesus, num período de 3 anos, mas tinha um grupo aqui um pouco menor, era um grupo de 12 aqui. Então Jesus, ou melhor, então tudo que Jesus ele vai falar aqui nos versículos seguintes aqui, que você vai continuar acompanhando o texto, você vai ver que o trabalho que ele fez aonde? Nesse grupo de pessoas. Então quando Jesus está falando, eu completei a obra que me desse, que obra era essa? Era a obra na vida desses caras, a obra na vida de um grupo de pessoas que ele transformou através do relacionamento, e um grupo de pessoas que ele se tornou esses caras assim tão convictos, um grupo de liderança tão bem sucedido, tão firmes,
tão convictos da missão a ponto, como o pastor Andrei bem pregou aqui, de dar a sua própria vida, como Cristo deu a sua vida por nós. Eles estavam prontos, eles eram capazes de seguir o ministério de Jesus, inclusive se fosse preciso morrer pelo Evangelho. Então, sobre essa ótica de João aqui, de João 17 aqui, ele para nós, ele vai servir agora como um manual de como que a gente faz discípulo, porque Jesus, ele presta contas para o Pai, ele diz assim, ó Pai, eu completei, eu fiz, ó, o Senhor me deu uma obra de cuidar de alguns caras, treinar algumas pessoas para continuarem a missão, eu entreguei, eu completei essa obra, e aí ele vai falar nos versículos seguintes, e a gente vai entender como que foi essa obra, o que foi que Jesus fez, porque na verdade o que Jesus fez, foi pegar uns caras, que eram, lembra aqueles homens da caverna, assim, tipo assim, grosso, que não sabiam nem falar muito direito, tipo, uns caras grossos, sabe, que às vezes não sabiam, né, que eram lá, colono, que andavam, e aí transformou uns brucutu desse, nos homens de Deus. Estou fazendo assim só exemplo, tá, não é nada pessoal. Então pegou uns caras, uns brucutu, assim, uns caras que, grosso, que é uma pedra de grosso, os caras que, sabe, e aí Jesus pega esses caras e transforma esses caras através do discipulado a serem homens de Deus. E se Jesus fez isso na vida desses homens, isso serve de inspiração para nós, porque nessa igreja tem os brucutu também. Quem concorda comigo diz amém. Ó, as mulheres aqui, ó, amém. Fala mesmo, pastor. Então esse é o trabalho do discipulado, é levar pessoas aqui a estarem aptas para o ministério. Então Deus deu capacidade, Deus deu talentos, amém? Nós aprendemos sobre isso aqui. Deus deu talentos, Ele deu capacidades, ou dons para cada um, deu recursos para cada um, mas o discipulado, é no discipulado que é um trabalho que Deus deixou para nós é que fazemos aqui entre nós. Deus deu recurso, Deus deu dons, mas o discipulado é a gente que desenvolve aqui. É por isso que Jesus investiu 3 anos caminhando com esses caras aqui, e levou esses caras a se tornarem aptos para o ministério. Que ministério? O ministério de fazer discípulos, e repetir tudo aquilo que Jesus falou, de fazer discípulo em todas as nações. Então fazer discípulos, amados, faz parte de um trabalho aqui manual. Fazer discípulo, ou melhor, discípulo você não acha. Ah, pastor, vamos orar para achar uns discípulos aí, que olha, não está fácil. Não, discípulo você não acha. Discípulo você não ganha. Discípulo você não ganha. Discípulo você faz. Discípulo a gente faz. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: discípulo a gente faz, irmão. É por isso que no mandamento, né, lá da ressurreição, Jesus vai dizer assim: ó, ide, né, vai lá, faça os discípulos, vão lá. Então esse mandamento aqui, amados, ele não é uma condição. Esse mandamento aqui não é específico para líderes, esse mandamento aqui não é específico, fazer discípulo não é específico para pastores. Fazer discípulo é um mandamento, é uma ordem de Jesus Cristo para toda a igreja. Posso ouvir um amém? Então não é uma condição. Agora, o que é fazer discípulo? A palavra discípulo, no original, no hebraico, ela vem da palavra talmid. Talmid. Talvez você já ouviu falar talmidim, né? Então, talmid. Então, o contexto cultural aqui judaico, especialmente aqui no primeiro século, o conceito aqui de talmid era muito mais profundo do que somente uma tradução da palavra, porque a palavra talmid, melhor, eu não comentei, talmid significa literalmente discípulo. Mas o que é discípulo? Discípulo é um aluno, é um aprendiz. Discípulo é um aluno, é um aprendiz. Então, se você tem um aluno, você tem um discípulo. Mas
na compreensão aqui do Talmide, aqui no primeiro século, é muito mais profundo do que só um aluno normal aqui. Porque ele quer dizer aqui que esse Talmide ele era uma imitação de vida, não apenas de conhecimento. Então, se o pastor Andrei era o meu discipulador, eu não ia só receber conhecimento daquilo que estava me ensinando, mas ele ia transferir vida. Eu queria ser como ele. Eu quero aprender como ele. Não só daquilo que ele me fala, que ele está me ensinando, mas como ele senta, como ele come, como ele responde diante de situações difíceis, diante de problemas, diante de alegrias, como é que ele reage quando ele está dirigindo, como é que ele reage com a família dele, como é que ele reage com os filhos dele. Então eu quero ser igual a ele. Esse é o contexto aqui de um Talmide. Enquanto um aluno normal busca só adquirir informações do seu professor, o Talmide não, ele procura se tornar exatamente como o seu rabino, como o seu mestre. O objetivo aqui era imitar aqui as suas ações, caráter, a forma de falar, a maneira de viver, tudo. Mas o Talmide, ele tinha algo aqui nesse primeiro século, que era um ditado antigo, que eu acho extraordinário aqui, que o judeu entendia, tinha essa compreensão, para nós é um pouco distante, mas ele tinha essa compreensão, que era um ditado assim que dizia assim, cubra-se com a poeira dos pés do seu rabino. Então o que acontece? O rabino, o mestre, ele está andando, então o pessoal, tinha sandália, naquele dia ele está andando na rua, e o discípulo precisava estar tão perto do mestre, a ponto, tão perto do mestre, e andar tanto tempo, ia tão perto do mestre, da poeira que levantava da sandália do mestre, da poeira que levantava dele caminhar, pudesse cobrir aquele discípulo de poeira, de tão perto que ele andava do seu mestre. Por quê? Porque ele queria ouvir, ele estava perto do mestre, ele queria receber do mestre, ele queria receber conteúdo. Então, esse significado ele é incrível para nós, é uma ilustração extraordinária para nós. Então fazer discípulo, amados, não é converter gente, porque inclusive é só a partir da conversão que se começa um processo de discipulado na vida de alguém. Então, discipulado é o processo pelo qual um crente maduro, ou um discípulo maduro se relaciona pessoalmente com outro crente, com outra, pode ser uma pessoa que está começando, pode ser até um outro crente maduro também, mas ele se relaciona pessoalmente e ajuda essa pessoa a chegar na maturidade de fé. Posso ouvir um amém? O que é maturidade então? Maturidade é uma pessoa firme, é uma pessoa enraizada, é uma pessoa que não vai mais ser levada por nenhum vento de tribulação, não é uma pessoa que uma hora ela está aqui, uma hora ela está lá, enquanto eu entrego alguma coisa para ela, está ok, a partir do momento que eu não entrego mais para ela, já não estou mais ok. Quem faz isso era Judas, amém? Nós estamos falando aqui de discípulo aqui. Então alguém que está com uma fé aqui arraigada, mas a maturidade, amados, ela tem a ver também com a nossa capacidade de multiplicação, porque só gera quem é maduro para gerar. Só pode ser pai ou mãe de alguém quem tem maturidade para isso. Sim ou não? Falo de maturidade física e psicológica, intelectual também. Maturidade. Então, maturidade ela tem a ver também com a nossa capacidade de multiplicação. Então, quanto maior for uma igreja, ou quanto maior é uma igreja, ela pode crescer de duas maneiras. Uma igreja ela pode se tornar grande de duas formas, ou pela quantidade de LED que ela tem, nada contra, de LEDs e luzes e banda e evento e show e não sei o que, e pregador de fora, pregador de internet, aquela coisa toda, e fazer todo um negócio aqui para atrair multidão. Essa é uma forma de atrair. Outra forma de crescer, bíblica, é fazer discípulo, porque a igreja cresce, ela amadurece, quando ela tem pessoas maduras, que geram outras pessoas maduras. Quem entendeu aqui diz amém. E eu acho extraordinário, que logo aqui, no começo do ministério de Jesus, quando Jesus está chamando eles aqui para um discipulado, ele queria que eles
aprendesse com Jesus a caminhar. E eu acho extraordinário, porque ele chama algumas pessoas lá em Marcos 3, não precisa abrir, mas Jesus ali, ele está no início do ministério, num determinado momento ali, depois de uma noite de oração, para uma madrugada de oração, ele vai lá, chama 12 homens ali, ele diz para eles assim, olha, o texto vai dizer assim, que designou-os para estarem com ele, e para enviá-los para pregar e expulsar demônios. Então a proposta aqui do discipulado, quando Jesus chama aqueles 12 caras para estar com ele, ele os chamou para estar com eles. Então Jesus primeiro chama aqueles homens para estarem com Jesus, para depois enviá-los. E isso define discipulado. Discipulado é eu chamar alguém para estar junto comigo, para depois eu possa enviar essa pessoa. Então discipulado é um processo. Repete comigo, discipulado é um processo. Então é um processo em que nós trazemos pessoas para estarem conosco. Discipulado é relacionamento, amados. Jesus chamou aqueles homens para estar com eles, e eles seriam seus amigos. Mas não era uma amizade só uma amizade só de relacionamento, não, era uma amizade com propósito. Então tem que ter propósito, tem que ser intencional. Hoje eu não estou com vontade. Não tem hoje eu não estou com vontade. Tem que ser intencional. É propósito. É o processo. Esse processo tem que ter um propósito. Como se Jesus estivesse falando assim, olha, é na nossa convivência. É do jeito que a gente anda que eu vou transformar vocês, que vocês vão ser transformados, porque vocês vão me olhar como eu ando aqui. É do jeito que eu ando aqui que eu vou dar para vocês uma visão. Que visão? A visão que eu recebi também do Pai, do meu Pai, porque eu vou fazer tudo o que o Pai diz para eu fazer, tudo que o Pai faz eu faço também, então vocês vão fazer também. Então esse é o processo. E Jesus levou 3 anos para levar aqueles homens ali da carnalidade, de serem os brucutu lá, até o processo de maturidade. Então não pense você que Jesus chamou 12 anjinhos. Jesus não chamou 12 anjinhos. Os caras eram casca grossa. Aí tem gente que diz assim, pastor, não, eu não sirvo para ser negócio aí, pastor. Eu vou no culto, mas eu não sirvo para ser negócio. Que não, Jesus, os caras eram casca grossa. Os caras não eram fáceis de lidar. Eles eram muito carnais. Os caras brigavam entre si a todo tempo. Brigavam a todo momento. Lembra da história da Kombi? Já contei para vocês a história da Kombi? Sim ou não? Quem conhece a história da Kombi aqui? Os 3. Está todo mundo brigando, disputando quem queria sentar do lado de Jesus. Jesus estivesse na glória, eu sento à tua direita, eu sento à tua esquerda. Está todo mundo brigando. Aí Jesus escuta todo mundo brigando. Jesus para a Kombi, porque todo missionário tem uma Kombi. Aí Jesus para a Kombi e diz, desce todo mundo da Kombi. Todo mundo desce da Kombi e Jesus coloca todo mundo sentado na grama e começa a ensinar para os caras. Isso não está na Bíblia, tá? Estou só fazendo uma ilustração, tudo bem, irmão? Você vai procurar aqui onde é que está a Kombi de Jesus. Mas Jesus, ele começa a ensinar, ele começa a falar que, cara, no reino maior é quem serve. No reino é maior aqui aquele que entrega, aquele que serve os seus irmãos. Então não tem a ver com só quem está perto de mim. Não é esse tipo de liderança que Jesus está ensinando. Então Jesus está ensinando que é um processo de convivência. Então aqui João 17 é um mapa que o Senhor nos deu de como fazer discípulo. É um mapa de como fazer isso aqui, extremamente desafiador para nós, amados. E se você quiser fazer discípulo, quem quer fazer discípulo, tem que descer do púlpito, porque eu não faço discípulo de cima do púlpito. Quem está entendendo aqui, amados? E mais do que descer do púlpito, para que você entenda que fazer discípulo não é só estar aqui em cima, não é só tarefa, o papel de um líder. Fazer discípulo, amados, é ter ousadia, coragem, para chamar pessoas para dentro da sua vida. Quem teria coragem disso aqui? Quem teria coragem de chamar pessoas para dentro da sua vida? Se você não levantou a mão, se ficou em dúvida, você precisa trabalhar isso dentro do seu coração. Estou pregando para discípulos aqui nessa manhã, amém? Aprendi com o pastor Andrei hoje aqui. Cada vez que eu quiser dar uma bronca a alguém, eu vou falar assim, estou falando para discípulos, tudo bem? Chegar em casa para as meninas, falar assim, estou falando com o discípulo aí, hein? Vai secar a louça. Então, nós precisamos ter coragem, amados, de chamar a gente para dentro da nossa casa,
chamar a gente para dentro, sabe, da nossa convivência. Então, se você vai chamar pessoas para aprenderem com você, a ser um discípulo, você também vai precisar ser um discípulo, porque não dá para dizer, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Você também vai precisar ser. Posso ouvir um amém? Você vai precisar mexer, mudar algumas coisas. Você vai ter que talvez abrir mão de algumas coisas, da sua privacidade, das pessoas olharem como é que você se comporta. Você vai ter que mostrar como é que você vive, como é que você trata sua esposa, como você trata seus filhos. Então, amados, colocar um discípulo do lado, sabe, do banco de passageiro, enquanto você está dirigindo num trânsito caótico, para que eles possam se comportar exatamente como você se comporta quando você também está no meio desse trânsito. É isso que o Senhor nos ensinou a fazer. E a única forma de você perpetuar a continuidade do ministério de Jesus, é trazendo pessoas para perto. Esse é o desafio, amados. Jesus tinha uma agenda, Jesus atendia multidões, mas atender as multidões não era a sua tarefa principal. O trabalho principal de Jesus foi colocar 3 anos da sua vida, dedicar-se a esses 12 homens, que depois dariam sequência ao seu ministério. Então o sucesso de um homem de Deus, ele está na sucessão. O sucesso de um homem de Deus, ele está em quem você preparou para dar continuidade àquilo que você começou a fazer. Posso ouvir um amém? Por isso que aqui em João 17, eu estou só fazendo introdução aqui, tá? Vocês estão comigo? Bem, hoje o almoço vai sair tarde, não sei se eu avisei vocês, né? Mas até umas 3 horas a gente começa a almoçar. Por isso que em João 17, Jesus está dizendo aqui, ó, Pai, pode levar essa turma aí, estou devolvendo para você. Pode levar essa turma, porque os caras estão prontos, Pai. Não são perfeitos, eles não são perfeitos, mas eles são maduros. Eles já sabem, eles já viram. Eles não são perfeitos. E entenda uma coisa, entenda isso para a sua vida. Eu não vou porque eu não sou perfeito. Não é perfeito mesmo, não vai ser mesmo. Você vai ver o apóstolo Paulo, no final da sua vida, quase no final da sua vida, ele vai dizer assim, eu sou o pior de todos os pecadores. Paulo, dizendo, o pior de todos os pecadores do mundo, todos que já existiram. Paulo diz, eu sou o pior. Então isso é sinal de alguém maduro, alguém que reconhece as suas fraquezas, amém, amados? Amém? Então João 17, Jesus não só vai dizer que a obra aqui estava completa, mas ele vai ensinar como fazer. E eu queria que você mergulhasse comigo agora em alguns versículos aqui. Eu quero ler com você o versículo 7, porque Jesus vai ensinar para nós, versículo 7 aqui, que o discipulado, ele é uma conquista. Por que ele é uma conquista? Porque Jesus vai dizer assim, ó, agora, repete comigo, agora. Eu queria sublinhar a palavra agora, porque ele vai dizer assim, agora, tipo assim, agora eles sabem o que me destes, ou melhor, agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Não é? Foi isso que nós cantamos? Foi isso que nós cantamos aqui? Tudo veio de ti. Ó, perdeu o lugar já, vaga de emprego aqui, ó. Não é isso? Então eles sabem, Pai, agora eles sabem que tudo que me desse veio de ti. Então eu quero sublinhar esse agora aqui, porque Jesus está falando assim, ó, se ele está falando agora, eles reconhecem, quer dizer que por um determinado tempo eles não o conheciam. Então Jesus está dizendo, agora eles reconhecem. Então eles não conheciam antes, mas agora eles reconhecem. E a outra lição desse agora aqui, é que o discipulado ele é uma conquista, não é uma imposição. Agora eles sabem. Agora eles sabem. Sabe, amado, o que tem dado errado no discipulado de muitas igrejas? É que às vezes o discipulado ele é feito na base da carteirada. Você é meu discípulo aí, ó. Me obedeça, Dirley. Isso é discipulado, igreja? Não, nunca foi, não funciona assim. Porque discipulado é uma conquista de confiança. Uma conquista de confiança. Mas você sempre pergunta, pastor, mas precisa ter uma questão então de submissão, do discipulado? Ou não tem que ter? Me explica isso. Eu vou dizer para você, sim, tem que ter sim. Se você é um discípulo, se você é meu discípulo, é óbvio que você tem que ter uma questão de submissão, mas submissão não é
tapete, um capacho para um discipulador pisar em cima de você. Não é isso, nunca foi isso. Porque para nós, muitas vezes, a palavra submissão ela tem a ver com esse significado. As mulheres serão submissas aos seus próprios maridos. Não é? Então, tem que ser submissa. Não, esse contexto de submissão não é o bíblico. Porque o contexto de submissão bíblica é submissão àquele que está sob missão. Ou seja, está debaixo da mesma missão. Nós estamos juntos na mesma missão. Estamos juntos, nós estamos debaixo de uma mesma missão. Amém, amados? Então isso aqui, então discipulado é isso. Então, o que é submisso? Então, peraí, eu estou discipulando aqui, então, você e você, poxa, estou junto, estou nessa missão, estamos juntos. É para cá, é para cá, é para lá, é para lá. Então nós estamos juntos, estamos submissos, sob a mesma missão. Amém, amados? Então olha aqui para essa forma, para essa estrutura de discipulado aqui, porque o que eu preciso fazer? O que eu preciso construir dentro da minha vida? Eu preciso construir o caráter de Cristo em mim, eu preciso ter a forma de Cristo. Então eu voluntariamente me coloco aqui debaixo dessa mesma missão, estou submisso a essa missão, e para me colocar debaixo dessa missão aqui há duas vias. Uma delas é o autoritarismo, que aí você estraga todo o processo de discipulado. A outra dela que Jesus trilhou, que é através da confiança. Então você sabe quem eu sou, você me vê andar, você me vê falar, você sabe como. Então, poxa vida, eu sei que tem, cara, ele tem algo que ele possa me ensinar. Eu vejo na vida, não é perfeito, mas eu sei que ele tem coisas que ele pode me ensinar. Então é confiança. Eu sei que aquilo que eu vou falar para ele não vai pegar e colocar no SBS 1000 grau. Não vai chegar lá no barbeiro lá e começar a contar todos os negócios que o irmão compartilhou comigo, não. É confiança. Então Jesus nunca deu carteirada em ninguém aqui. Jesus nunca chegou para os discípulos e falou assim, sabe com quem você está falando? Você não sabe com quem você está falando, rapá? Já imaginou Jesus falar assim para Pedro? Ô Pedro, baixa a bola aí, rapá. Sou filho de quem fez tudo isso aqui. Não, você não vê Jesus falando isso. Você nem combina com Jesus. Até porque quando um líder precisa fazer isso, nem ele mesmo sabe quem ele é. Então Jesus, ele se dispôs a viver a vida de Deus diante dos olhos daqueles discípulos. Ser sal, ser luz e manifestar a palavra de Deus. E à medida que Jesus ia fazendo isso na vida daqueles caras, ele ia conquistando a confiança daqueles discípulos. Então eu quero que você pense Jesus como um homem, tá? Não fique imaginar, porque os atributos de Deus aqui, Jesus guardou. Ele não usou os atributos que ele tinha de Deus. Jesus viveu aqui nessa terra 100% como homem. Ele não usou os atributos de Deus aqui. Então aqui, ele manifestou aqui na carne como homem. Então o caminho que Jesus fez é um caminho que eu e você também devemos fazer. Posso ouvir um amém? E o maior processo de conquista, de autoridade, de confiança na vida de alguém, é servindo esse alguém, é o serviço. Amém, amados? E eu vejo ali no versículo 6, põe para mim o versículo 6, quero ler 2 versículos, 6 e o 9. Primeiro 6 diz assim, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Versículo 9, eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Amados, se nós não tivermos essa consciência aqui, nós vamos estragar o discipulado, porque as pessoas que nós estamos discipulando, que são discípulos, que você pode chamar de discípulo, tudo bem? Aquele lá é meu discípulo, pode chamar de discípulo, não tem nada de errado nisso, mas esse discípulo tem que vir aqui, meu discípulo, esse meus tem que ser aqui entre aspas. Posso ver um amém, amados? Porque entre aspas, porque não são teus, são do Pai. Olha o que Jesus está falando, eles eram teus, e no versículo 9, pois são teus. Então Jesus está dizendo, eu trabalhei, eu servi esses caras, mas eles não eram meus, eles são teus, eles não são propriedade. Todo
discípulo, ele não é propriedade do discipulador, não. O discípulo não está ali para atender os caprichos, né, pessoais do discipulador, não. Claro que honra pode existir, isso não tem nada de errado nisso, mas o próprio Senhor Jesus aqui, ele tinha essa consciência de que os discípulos não eram dele, eram do Pai. Pai, aqueles mesmos homens que você me deu, aqueles mesmos homens que você me desse, eu agora estou devolvendo eles para ti, melhores do que quando você me deu, porque eu tornei melhor aquilo que o Senhor me deu, eu multipliquei o talento, eu multipliquei os dons. Meu irmão, quem está entendendo aqui? Não na condição que eles vieram, mas eu estou devolvendo eles melhorados, prontos. Eu trabalhei na vida deles, eu gerei maturidade neles. Então, discípulo, amados, não é você criar um monte de gente ao redor de você que dependa de você para o resto da vida, não. Muita gente faz isso em nome do discipulado, não. Mas discípulo é você trabalhar na vida dessa pessoa a ponto que essa pessoa possa caminhar sozinha e fazer outros discípulos, como você fez na vida delas. E quando nós temos aqui essa consciência de que discipulado aqui, amados, é serviço, e que através da nossa liderança aqui, nós servimos. Nós vemos aqui em Hebreus 13, 17, esse texto me confronta muito, porque ele diz assim, obedeçam aos seus líderes e submetam-se, ou seja, estejam debaixo da mesma missão, submetam-se à autoridade deles, e tenham que eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Eu vou prestar conta da sua vida, meu irmão, quando chegar um dia diante do céu. Então me ajuda, me ajuda, tudo bem? Amém? Me ajuda, facilita o trabalho para mim, entendeu? Então obedeça aos seus líderes, sabe? Submetam-se à autoridade deles como quem deve prestar conta. De outra versão, obedeça os pastores de vocês, algumas versões, né, originais assim, guias, líderes, tá? Então, quando um líder estabelece uma autoridade aqui para um discípulo, não quer dizer que ele está mandando, que ele está falando algo, não, mas ele está servindo você para que você desfrute paz e alegria. É tipo o China lá, vai dizer para o Mateus, vai tomar banho. Eu não quero tomar banho. Vai tomar banho, rapaz. Ai, pai, vou tomar banho, vai tomar banho. Não é assim? Ele vai bravo, mas o pai aqui é mandão, autoritário, não. Ele está fazendo para que ele possa desfrutar de um bom cheiro na casa, né? De mandar o menino tomar banho, porque ele tá ajudando o menino não quer tomar banho no frio, mas ele está ajudando o menino, sim ou não? Amém, amados? Então é isso que funciona, autoridade para servir. Então o discipulador, ele serve o que? De guia através da sua liderança. Discipulador, se você vai discipular alguém, tem que entender que o teu papel é servir essa pessoa. Vamos aplaudir Jesus por isso? Entenda uma coisa, amados, que cada discípulo que o Senhor Jesus colocar para que você se torne o discipulador dessa pessoa, e nós vamos discipular muita gente nessa cidade, em nome de Jesus, amém? Mas se cada pessoa que o Senhor Jesus colocar para você discipular, com todo o zelo, com todo o amor do mundo, ele não é seu, ele é de Deus. É de Deus. Você pegou um brucutu ali, tudo chucro, e vai entregar um homem de Deus na outra ponta, vai caminhar com ele, vai trazer ele para perto, você vai entregar ele um homem de Deus na outra ponta. Não são teus, são de Deus. Outra lição que eu aprendo aqui, que discipulado, amados, ele é uma reconstrução da mentalidade de uma pessoa. Como assim, pastor? Vou te explicar. Esse deve ser o objetivo principal até mesmo do discipulado, que é mudar a forma de pensar, mudar a mente. Porque quem muda a forma de pensar, muda a atitude. Quem muda a mente, muda a atitude. Você recebe pessoas carnais, com conceitos carnais, com vontade de sair no braço, de fazer as coisas pela força da própria mão. Aí você caminha com eles, ministra eles, ora com eles, come com eles, ensina a palavra para eles, oferece sua vida como exemplo. E através de tudo isso, você vai mudando a mentalidade deles, e agora eles vão tratar problemas, resolver situações, resolver conflitos, se comportar de uma maneira, não como a carne deles tem vontade de fazer, mas
conforme a palavra de Deus, porque foi isso que Jesus fez na vida desses homens. E já que a gente está falando de palavra, qual era a ferramenta principal que Jesus usou para a transformação? A palavra. Porque não existe discipulado sem palavra. Amém? Olha o que ele diz no versículo 8: pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que eu vim de ti e creram que me enviaste. Pulo lá para o 14. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Então a palavra aqui é a ferramenta central, amados, para o discipulado. Palavra. Não existe discipulado sem palavra. Não existe. Sem palavra vira em nada. Não adianta você pegar um livro coach lá e vou arrumar essa tua vida aqui, vem comigo, vamos fazer sei lá, pular, subir, descer, assoprar e fazer, gritar, não, isso é bom, dadas as proporções, é bom, ajuda, tudo bem? Mas é a palavra que transforma, irmão, é a palavra que transforma. Não existe palavra se quando você se encontra com seu discípulo, você conversa sobre tudo, menos sobre a palavra. E eu não estou dizendo aqui que você vai sentar, vai tomar um café com seu discípulo, vai conversar, você vai abrir a Bíblia e ficar lendo a Bíblia com ele. Não é necessariamente, porque eu converso com pessoas, eu uso a palavra, mas eu nem sempre eu abro a palavra, mas a base, o fundamento de um conselho que eu vou dar para alguém é sempre fundamentado na palavra. Eu já tive muitas vezes que ter que dar um conselho para alguém e dizer assim, cara, eu queria poder te ajudar, só que isso vai de contra a palavra. Eu até entendo a tua situação, mas vai de contra a palavra. Então eu vou falar para você o que a palavra está dizendo, não sou eu, é a palavra que está dizendo, e eu creio na palavra. E se eu creio na palavra, mesmo não entendendo aonde isso aqui vai me gerar, eu sei que pela palavra isso vai ser vida para você, e vai ser vida para mim, porque se eu te der um outro conselho furado aqui que não está na palavra, vai ser problema para mim também, porque eu vou ter que prestar conta de você. Então me ajuda. Amém, amados? Então é palavra, tem que ter base na palavra. Então se não tem palavra aqui, amado, é bolinha de sabão, bonitinha por fora e nada por dentro, bolinha de sabão. Então Jesus trabalhou na mente aqui desses homens, amado, trabalhou esses conceitos, trabalhou na mente desses homens aqui. Então quando a gente pensa aqui na palavra, sabe, eu não quero que você entenda alguém com o microfone na mão. Claro que Jesus teve vezes que sentou com a multidão, foi lá e pregou e ministrou, e Jesus fazia isso, mas o que mudou a vida desses homens foi estar no barco com eles no meio da tempestade, foi comer com eles, foi dormir lá junto com eles, Jesus saía para orar e levava aqueles discípulos juntos. Então eles estavam com Jesus, eles prestavam atenção em tudo aquilo que Jesus fazia. Jesus falando para eles, lembra lá da oferta da viúva? Jesus sentado ali, vem a viúva lá, dá uma oferta, Jesus está fazendo o quê? Ele está sentado do lado olhando. É tipo assim, se eu sentasse do lado aqui, na hora da oferta, eu ficasse olhando aqui, olhando para a cara de cada um, chegando aqui, e colocando a moeda lá, porque Jesus ficou olhando o que as pessoas estavam colocando no gasofilácio lá, sei lá. Ele ficou olhando, porque ele soube que alguém deu mais, ele soube que uma mulher deu tudo que tinha, Deus, entendeu? Deu tudo. Então ele ficou olhando ali, depois ele pegou aquilo ali, trouxe uma lição para aqueles discípulos e para nós, inclusive até os dias de hoje. Então eles estão olhando aqui com Jesus, sabe, amados? Você tem que estudar a sua Bíblia, e por isso quer dizer para você, se você pretende se tornar um discipulador, você tem que conhecer a sua Bíblia. Então o conhecimento, amados, ele é a matéria-prima para a revelação. Sem conhecimento você nunca vai ter revelação. Como é que você vai poder ajudar alguém se nem você conhece a sua Bíblia? É por isso que nós mudamos o culto de quinta, que nós tínhamos um culto nas quintas-feiras aqui, nós mudamos porque nós entendemos, junto com os pastores aqui da igreja, junto com o presbitério da igreja, nós entendemos da seriedade e do fundamento que é base bíblica para a igreja. Você quer vir no culto para ministrar, para receber, para você adorar, para cultuar, vamos fazer tudo isso aqui junto, mas na quinta-feira nós vamos sentar junto e vamos aprender a palavra.
Nós estamos construindo fundamento, não estamos mudando, não, nós estamos construindo fundamento aqui. Eu estou ajudando você. A gente está ajudando você a você se tornar um discipulador, porque esse é meu papel. Meu papel não é criar ninguém para mim aqui, ou ligar para nós, não, para que você discipule outras pessoas, para que você possa chegar para alguém e falar assim, não, a palavra está dizendo isso aqui, ó, lá em Romanos 6, lá em Romanos 7, lá em Romanos 8, lá em Romanos 3, você sabe por que Paulo escreveu aos Romanos? Você sabe, você conhece a palavra. Estou falando Romanos porque justamente nas quintas-feiras nós estamos aprendendo sobre Romanos, e eu espero ver você nessa quinta para aprender sobre Romanos. Quem pode dizer amém? Pouca gente falou amém, você está na dúvida ainda, mas o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração. Então o que Jesus nos propõe aqui, amados, que a gente possa viver é transferência de vida, e não só transferência de conhecimento, é vida. Então uma outra lição aqui, já estou caminhando para o fim, é que nós precisamos ser modelo. O discipulado tem a ver com ser modelo. Olha o que diz o versículo 19, o Senhor Jesus diz para eles assim, ó, em favor deles eu me santifico, não por mim, em favor deles eu me santifico. Então vai ser para eles, é um favor dele, é para eles, em favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados pela verdade. Então, olha que coisa mais linda, por isso que a necessidade, sabe, amados, nós buscarmos a santificação. E eu me santifico por quê? Por decisão. Porque Jesus está falando aqui que uma vida de santidade, sabe? Ela funciona como exemplo, por influência. É pela influência. Eu me santifico, estou influenciando eles. Se você convive com pessoas carnais e você não tem estrutura, você tende a ser, sabe, influenciado pela carnalidade delas. Mas se você convive com pessoas que são santas, pessoas que são, sabe, que andam com Deus, que buscam a santificação, você vai perceber que a santidade dessas pessoas tende a influenciar você também. Não é assim? Por isso que a Bíblia fala lá em Salmo já primeiro, não sente na roda de escarnecedores. Não sente. Então o discipulado que Jesus propõe aqui, amados, precisa se cumprir, sabe, se cumprir através de pessoas que buscam a santidade, e essas pessoas influenciam. Jesus fez isso com a sua equipe, nós devemos fazer isso com os nossos discípulos. Você não reproduz o que você fala, você reproduz o que você é. Cada um reproduz conforme a sua espécie. Nada de Darwin aqui. Tudo bem? Preste muita atenção no que eu vou dizer para você aqui. Se você for manso, seus discípulos vão ser mansos. Se você for homem de guerra, seus discípulos vão ser sangue no zóio. Vão ser homem de guerra. Se você for homem de oração, de palavra, os seus discípulos vão ser homens de oração e de palavra. Se você for corajoso, os seus discípulos serão corajosos. Agora, se você tiver um padrão reprovável, você vai acabar com tudo. Você vai acabar estragando todo o processo de discipulado, porque você reproduz conforme a sua espécie, quem você é. Então, por último aqui, no verso 24, Jesus diz assim, ó, Pai, quero que os que me desses estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me desses, porque me amastes antes da criação do mundo. Jesus está dizendo, Pai, eu gosto desses caras, Pai, eu amo esses caras, mas nós não estamos aqui, amados, falando aqui de um líder que quando pensa em discipular, que ele olha para cima, sabe, ele diz assim, meu Deus, que saco, eu vou ter que discipular alguém, vou ter que falar assim, não é isso que nós estamos falando. Jesus aqui está dizendo assim, Pai, eu transformei esses caras eles eram servos em amigos, e esses discípulos, eles queriam seguir Jesus,
Eles queriam seguir Jesus. E chegou um momento que Jesus disse: ó, eu já não chamo mais você de servo, mas vocês são meus amigos. Meus amigos. Sabe, ao longo desses 20 anos de ministério, como à frente da igreja, como pastor de igreja, eu tenho mais tempo de ministério como líder em outras funções, mas como pastor na igreja, eu nunca na minha vida me preocupei em treinar e capacitar pessoas só para cumprir um papel, só para cumprir uma função. Não. Todas as pessoas que escolheram se aproximar, que escolheram confiar, que olharam para a minha vida, para a minha casa, a gente nunca escondeu nada. Na nossa casa, quando chega alguns irmãos que têm acesso à nossa casa, à nossa mesa, tem acesso por causa, não tem ninguém que é privilegiado aqui não, tá? É porque acaba fazendo, não tem como todo mundo aqui quer ir na minha casa essa semana? Não, vocês nem querem ir na minha casa, então está tudo certo. Então as pessoas vão se aproximando, né? Algumas pessoas vão se aproximando, mas a gente nunca na nossa casa, a gente falou assim, eu e a Dô assim, amor, agora vamos colocar nossa roupa de pastor. Deus me livre um troço desse, nem cabe esse negócio para nós. Então a gente nunca colocou uma roupa de pastor, a gente nunca fingiu ser quem a gente não é. Eu nunca fingi ser alguém que não é. A minha mãe está aqui, sabe, que me conhece há 50 anos já. Sabe que eu não fico, mesmo que eu sou aqui, que eu estou aqui conversando com vocês, sou o mesmo que eu sou em casa. Sou lá na casa dela, sou na minha casa, eu sou igual. Sabe, amados, porque a gente trouxe pessoas para perto. E quando eu trago pessoas para perto, o objetivo é o quê? Transformar a vida dessas pessoas, não como uma meta ou como uma formação de igreja, não, mas em amigo, em amizade, em relacionamento. E sabe o que eu acho mais lindo nessa história? Porque os caras que começaram comigo lá atrás, Deus me deu o privilégio de formar eles pastores. Hoje eles são pastores. Eu nunca dei uma apostila para eles. Dei, pastor Andrei? Dei uma apostila para vocês como se faz um pastor em 7 lições. Não, né? Agora, problema eu dei um monte para ele, que formou ele um grande pastor aqui nessa igreja. A pastora Tati. A pastora Tati, nós tínhamos célula na casa dela, e os irmãos iam na célula tomar água da célula, a geladeira dela era cheia de Heineken. Pastora Tati, uma grande mulher de Deus, e a gente se aproximou dele. Eu nunca falei para eles, está aqui o manual de como ser um pastor. Não, a gente se tornou amigos. Sabe que são meus melhores amigos hoje? É a minha equipe aqui, que pastoral da igreja, os pastores. Quando o negócio aperta, quando o meu dente dói, eu sei para quem que eu ligo. Se você pegar o meu telefone e você olhar lá nos favoritos, em momento de emergência, sabe o que você vai ver? Vai ver o telefone dele. Eles nem sabem disso, mas vai estar o telefone deles, porque são meus amigos. Foi isso que Jesus fez. Quem está entendendo aqui, irmão? Eu acho mais lindo ainda, para encerrar, e que não só entre discipulador e discípulo, mas aqui que Jesus trabalhou aqui entre esses caras o senso de equipe. Cara, eu acho lindo isso aqui. Eles passaram, esses discípulos e discipuladores aqui, eles se tornaram tão amigos, esses discípulos de Jesus, que eles tinham senso de equipe. Eles entendiam e respeitavam uns aos outros. Eles sabiam que uns eram mais chato que o outro, uns tinham uma personalidade, outro tinha outra, e está tudo certo, cada um com a sua personalidade, mas eles aprenderam a amar e respeitar uns aos outros. Como é que eu sei disso? Porque quando eles são batizados com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo é derramado sobre cada um deles, aí
eles estão ali em Pentecostes, e eles estão todos juntos ali, e daqui a pouco Pedro se levanta. E quando Pedro se levanta, o texto diz que os outros discípulos estavam ali, estavam juntos. E nós vemos ali como é lindo o trabalho de discipulado, exatamente nessa postura de Pedro, aqui nessa primeira pregação. Porque Pedro se levanta e vai pregar. E você não vê os outros que estavam ali junto com Pedro e falam assim: ei, por que Pedro vai pregar? João podia dizer: mas era eu que deitava no colo dele, segundo eu mesmo, né? Eu que deitava no colo dele, por que Pedro vai pregar? Eu estava mais próximo, eu acho que Tiago fala melhor, mas porque, pronto, Jesus não está aqui agora vai ser orgulhoso, esse exibido. Não, diz assim, ó, que quando Pedro se levanta, eles se levantam, todos concordam, se levantam com Pedro, um dava suporte para o outro. E assim a gente vê que a igreja de Jesus não foi dividida, a igreja cresceu, se multiplicou, e graças à postura desses discípulos aqui que aprenderam com o mestre, nós estamos aqui hoje. Queria que você fechasse os teus olhos por um instante, quero orar por você. Sabe, eu quero dar oportunidade para você, talvez você chegou aqui hoje com algumas questões na sua mente, no seu coração, e eu quero ajudar você a você se aproximar de Jesus. E tudo que você precisa para se aproximar dele, para chegar perto com ele, porque Jesus chamou aqueles 12 caras para estar com ele. Então, antes de a gente começar a pensar em ser discípulo, discipulador, a gente precisa estar perto de Jesus. E a única maneira de você estar perto de Jesus é você se aproximar. Sem se aproximar não tem como estar perto. E qual é a maneira de eu estar perto de Jesus? Vir na igreja? Também. Mas não adianta, tem gente que vem para a igreja, mas está longe de Jesus no coração e na mente. Então tudo que você precisa fazer para estar perto de Jesus é recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe, o que Jesus tem para nós é que você possa experimentar tudo aquilo que Deus já preparou ainda antes da fundação do mundo, que você pudesse experimentar. E talvez chegou o dia e o momento de você poder viver aquilo que Cristo tem para a sua vida. Tudo que você precisa fazer é entregar a sua vida a Jesus. Então, de olhos fechados, eu queria que você fizesse essa oração comigo, repetindo, dizendo: Senhor Jesus, nesta manhã, nessa noite, eu entrego a minha vida e meu coração ao Teu. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence a Ti. Tu és o meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, lança eles no mar do esquecimento. Me traz as respostas que eu preciso, porque tudo que eu preciso está em Ti. A minha vida é Tua, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Quero orar por você. Se você fez essa oração pela primeira vez, todos de olhos fechados, só levante a sua mão, porque eu possa ver onde você está aqui. Eu quero orar por você. Aí onde você está mesmo, de olhos fechados, levante sua mão. Se você está em casa ouvindo essa ministração, ore comigo. Pai, eu quero Te agradecer por a vida de cada um dos Seus filhos que hoje fizeram essa oração pela primeira vez. A tantos que estão nos ouvindo aqui por esses canais na mídia, Pai, eu Te peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor produza neles, ó Pai, frutos, que o Senhor possa permitir que o Teu Espírito Santo visite o coração e a vida de cada um dos Teus filhos aqui. Muda a história deles, Pai, nós pedimos. Visita a mente, o coração e a casa, a família de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Tua é a cura, Tua é a restauração, Teu é o poder e a glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir Jesus. Quero pedir para vocês se colocar de pé. Nós vamos cear agora, nos minutos finais. O louvor vai ministrar uma canção. E eu quero dizer para você
Só um minuto de atenção aqui, não se distraia. Nós estamos em culto ainda. Amém? Se você já entregou a sua vida a Cristo Jesus, se você entende que Ele é o teu Senhor e é o teu único Salvador, então você pode e deve participar da ceia conosco. Você vai receber aqui pão, suco de uva, e nós vamos cear todos juntos, porque esse momento de comunhão, nós vamos ter um momento de comunhão depois do nosso almoço. Quero te convidar para você almoçar comigo aqui, mas esse momento de comunhão que nós fazemos aqui, nós estamos trazendo à memória aquilo que Jesus fez por nós, e é um momento de comunhão entre o corpo. Amém? Eu quero ler um texto com você, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Está lá em 1 Coríntios 11, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém. Vamos orar. Quero orar pelos elementos. Estenda suas mãos para cá. Pai querido, nós consagramos esses elementos a Ti. Nós consagramos, ó Pai, esse pão, esse suco de uva, Pai. Nós consagramos, ó Pai, esses elementos porque eles representam para nós tudo aquilo que o Senhor fez por nós, que o Seu corpo foi partido por cada um de nós, onde nós sabemos que cada pedaço aqui, cada pedacinho aqui desse pão representa cada um dos Teus filhos aqui nessa manhã. Da mesma forma, esse suco de uva aqui representa o Teu sangue, ó Pai, que nos purificou de todo o pecado e nos deu um livre acesso, nos justificou e nos deu um livre acesso à Tua presença. Os nossos pecados foram perdoados pelo Teu sacrifício naquela cruz, e nós celebramos, ó Pai, em memória de Ti até que o Senhor venha, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Você vai receber pão e o cálice. Não coma, não beba, que nós vamos comer e beber todos juntos. Vamos adorar? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono
recebeu, levante a mão bem alto que os diáconos vão até você. Alguém não recebeu? Todos receberam? Amém? Então abra o seu copinho aqui do pão e coma do pão. Agora abra o seu cálice com todo cuidado. Vou esperar todos abrirem. Amém? Com alegria então beba do cálice. Mas ressuscitou. Mas Ele está vivo, mas Ele está vivo. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor. Toda a honra e toda a glória, aquele que vive e reina. Dê a mão para quem está do seu lado. Fecha corredor. Fecha corredor, isso, como um corpo só. Uma igreja só, um corpo com muitos membros. Levante a mão do seu irmão, repete comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estenda suas mãos para cá mais uma vez, que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês até que Ele venha. Como servo, como sacerdote do Deus vivo, abençoo você, a sua casa, a sua família. Que você tenha um domingo maravilhoso na presença de Jesus. Que você seja cheio do Espírito Santo. Que você seja um discípulo amado de Jesus. E que Ele transforme você com maturidade em um discipulador. E que você multiplique tudo aquilo que você tem ouvido, tudo aquilo que você tem experimentado, tudo aquilo que você tem vivido, de irmãos, de irmãs, que são falhos, mas que têm se esforçado para projetar em você e preparar em você um homem, uma mulher segundo Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus. Assim eu abençoo cada um de vocês em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe você. Vamos almoçar juntos aqui. Não vá para casa. Vamos tirar um tempo junto em comunhão.